Bom, e eu recebi também a minha amiga ilustre Rosângela Haydn. Essa mulher, ela transformou a dor em propósito. E eu estou curiosa para conhecer a história dela. Então vamos assistir. Vem, 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 vem. Começa agora mais um SOS Mulher, um espaço voltado para saúde feminina e qualidade de vida. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que eu acho que é pouco falado, pouco divulgado, mas eu acho que não pode ser esquecido. A memória, mais especificamente a doença de Alzheimer. Então hoje eu trouxe aqui como convidada a doutora Rosângela Haydn. Ela é neurocientista, pesquisadora da doença de Alzheimer e escritora do livro A Cura pela Boca. E estamos aqui também com a Lê, que vai participar com a gente. Doutora Rosângela, boa tarde, obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. É sempre muito importante falar sobre a prevenção da doença de Alzheimer, que eu me dedico a isso há 20 anos. Olha, gente, isso é incrível. E como é que surgiu a ideia de escrever um livro sobre isso? Eu já escrevi alguns livros sobre a doença de Alzheimer, sempre alertando para isso. Mas esse livro, em especial, A Cura pela Boca, ele é a minha paixão. Aqui tem 365 receitas neuroprotetoras. Durante a minha pesquisa, eu cheguei à alimentação como forma de prevenção da doença. Tá, mas que alimento? Como prevenir? Como fazer? Quando você fala em cenoura, eu falo em beta-caroteno. Quando você fala morango, eu penso em flavonoides. Então, esse tipo de alimento, essa mistura que potencializa ou destrói, que eu precisava levar para o laboratório, e foi isso que eu fiz. Esse livro é um dos 4 livros que existe sobre alimento no mundo. No mundo. Essas receitas, elas foram feitas inicialmente para minha mãe, porque eu me dedico à pesquisa em função da minha mãe, que tem a doença de Alzheimer há 20 anos, e quando a minha mãe foi diagnosticada, não tínhamos informações que temos hoje. Então, não sabia o que fazer. E a primeira coisa que eu identifiquei foi exatamente a alimentação. Alimentação. É até bom a gente pegar esse gancho, porque hoje em dia a gente tem visto que, inclusive, a própria medicina tem mudado muito. A gente sempre falou muito sobre tratar doença e nunca foi tão falado como tem sido agora sobre prevenção. Uma pergunta: é verdade que a mulher ela tem mais propensão a ter a doença de Alzheimer que o homem? Sim, sim, é Isso pode verdade. ter relação com a questão hormonal? Também tem relação. No meu penúltimo livro, Prevenção para Mulheres, nós fizemos uma análise quantitativa das mulheres diagnosticadas com Alzheimer no Brasil. Na verdade, o nosso objetivo era mostrar qual o número, e nós chegamos às mulheres. Agora, pasme qual o estado? São Paulo. São Paulo é o estado que mais tem mulheres diagnosticadas com Alzheimer. A função hormonal, a parte hormonal, é uma das explicações, mas acredite, tem muitos. Muito mais. Muitos. Tem a dor, tem a depressão, tem o sofrimento, tem a carga emocional, tem muita coisa envolvida que precisamos de programas como o seu para trazer esse tipo de informação para as mulheres que estão em casa. Ouço dizer, né, eu sou leiga no assunto, né, mas eu ouço dizer que essas doenças degenerativas, elas são por conta de uma dor desde muito tempo, né? Você vai somatizando aquela dor. Existe alguma relação também de uma pessoa que a vida inteira teve uma vida muito sofrida, né? Total. Se isso também é cientificamente Total. provado. Cientificamente provado isso. E assim, eu vejo assim, por exemplo, eu estou entrando na menopausa. E, na verdade, eu antes de entrar na menopausa, eu reparei que eu estava assim, ficando com a pressão muito alta. Minha pressão subia e acabou que eu acabei entrando, no início não, eu procurei um nutrólogo e aí eu consegui controlar a pressão, porque eu vi que era uma questão hormonal. Mas assim, acabei não podendo fugir, porque eu tenho também colesterol alto. Então, para evitar que eu tivesse um problema muito mais sério, porque eu já estava com calcificação, né, na carótide, acho que carótide, não, nas Isso. artérias,
E eu acabei entrando no atorvastatina, entrei no remédio para pressão, e hoje, na verdade, com relação à menopausa, eu sinto assim que isso está acabando comigo, em relação à memória. E assim, até me preocupa, porque eu falo assim, cara, eu tô entrando na menopausa, eu tô ficando com Alzheimer. Não, não, se acalme, acalme-se. Isso tudo é da menopausa, Ah. é da menopausa. Isso vai passar. Mas qual é a diferença de agora para o passado? Nós não tínhamos informações. Hoje eu posso afirmar para você que a memória, a dificuldade de concentração de foco que você está sentindo nesse momento é da menopausa. Mas a gente tem que prestar atenção. E a gente falou muito e a gente falou muito sobre isso, né, na No semana último, passada, no né? último programa a gente falou muito sobre as questões hormonais, principalmente climatério e menopausa. E antes da gente falar sobre alimentos, que eu vou deixar por último, porque eu quero pedir várias dicas e eu quero que a galera em casa fique já com papel e caneta para anotar dicas. Eu queria te perguntar, porque assim, eu trabalho com fisioterapia pélvica e muito focada na saúde da mulher, e eu, pelo menos dentro do consultório, eu vejo que não existe mais trabalhar uma coisa só. É trabalhar corpo, trabalhar mente. Você falou sobre o estresse, a sobrecarga. Você acha que isso impacta, por exemplo, mulheres que fazem atividade física, que dormem bem, que se alimentam melhor, que cuida também do mental, do psicológico? Isso também funciona como prevenção para o Alzheimer ou não? Sim, sim, funciona. Já temos diversos estudos publicados sobre isso, né? Então a gente tem aí 4 pilares, né? Sono, a alimentação, a atividade física e a atividade cognitiva. É essa atividade que nós estamos fazendo aqui. Isso é extremamente importante para a saúde da mulher. Exatamente, é o que eu bato sempre nessa tecla, né. Acho que você está focada, o seu estudo é focado no cérebro, o meu é na parte mais ginecológica, mas nós não somos, partes de um corpo, nós somos um inteiro, né, um complexo que precisa funcionar bem. Então eu falo sempre com as pacientes que a gente precisa trabalhar corpo, mente, espírito, né, a gente precisa estar trabalhando essa questão da alimentação. Parece clichê, eu falo: "Gente, é clichê", mas é atividade física, beber água, dormir bem, é para todo mundo, não é só para mulher não, para o homem também, né. E aí agora eu queria te fazer uma última pergunta, que é sobre os alimentos. Essa é uma pergunta minha. A alimentação em relação à prevenção e aos cuidados, né, principalmente a prevenção do Alzheimer, são baseados mais em alimentos antioxidantes? A gente está falando muito em alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios hoje em dia. É baseado nisso ou não? É baseado em quê? E se É puder, dê baseado nisso. dicas. Alimento antioxidante é aquele que bloqueia o cérebro, né? Como o próprio nome diz, é como se fosse um filme plástico. O cérebro está lá e esse alimento o cérebro fica com 20% de tudo aquilo que a gente come, que coloca para dentro. Então, alimentos como as frutas vermelhas, que têm as maiores concentrações de antioxidantes, mirtilo, goiaba, principalmente o morango, melancia, todas as frutas vermelhas, elas são neuroprotetoras, são protetoras. Agora, não é suco de morango, não é suco de goiaba, é a fruta. Ah, Ah, é? Ué, É. interessante, não não, sabia disso. o suco não é a Não mesma coisa? resolve, Ah, não tá é. brincando. Vou explicar por quê. Quando faz o suco, principalmente nós aqui na América Latina, de um modo geral, a gente faz o suco no liquidificador, coa Ah, e bebe. não pode E coar. ainda coloca açúcar. Mas e se não Quando coar? a gente faz o suco, nós estraçalhamos todas as frutas. Elas ficam muito esmagadas. Então, as fibras, elas se dissipam. Nossa, interessante. E aí você acaba perdendo os Mas nutrientes. mesmo que não coe, ou se não coar, tomar sem coar, tá bom. Alguns sucos são importantes, suco mesmo, né? Que é a mistura. Porque existem alimentos que potencializam um ao outro. Por exemplo, maçã verde, couve e gengibre. Não dá para você comer a maçã, depois comer o couve, depois Ah, a tá. ele você mistura. Ah, sim. Centrífuga
e bebe sem coar. Então, existem sucos que podem ser potencializados. E já que você falou dos alimentos que são neuroprotetores, né, que eles funcionam como um filme, a gente está falando sobre prevenção. E se a gente já tiver, assim, aquele esquecimento ali se instalando, não estou dizendo que é uma doença de Alzheimer, mas um esquecimento. Tem algo ali que a gente possa entrar, já não, agora não só como prevenção, mas também como uma ajuda de Sim, tratamento? sim, todos nós, todos nós. Existem alimentos que potencializam. Para simplificar para o público que está nos assistindo, quando a gente come uma feijoada, o que você sente? Vontade de dormir. Quando você come uma salada, o que você sente? Você já fica mais animado, né? O alimento, ele funciona assim dentro do corpo. Então, para potencializar alimento, qualquer coisa, limão, limão. Limão na salada, limão no feijão, limão no arroz. Limão potencializa qualquer alimento. Desculpa, vou ter que perguntar, porque tá uma modinha agora daqueles shots, né, de manhã, que falam que são shots antioxidantes que muita gente está utilizando. Geralmente com limão, couve, gengibre. Então isso funciona Funciona, mesmo? funciona. E o correto é em jejum? Não, não. Aí cada pessoa é Ah, diferente. tá. Aí tem que analisar um a um. Perfeito. O que é para todos? Coloca limão, em tudo que é comida. Doutora, e para finalizar, você deixaria alguma mensagem para as pessoas que estão em casa em relação tanto à prevenção, ao cuidado em relação à doença de Alzheimer? Sim, eu quero deixar uma mensagem aqui para as mulheres sobre isolamento social. O isolamento social, ele é um fator de risco altíssimo para a doença de Alzheimer. E a mulher, depois dos 50, ela tende a se isolar. Você convida para um papo como esse aqui, não, não quero, é longe, é tarde. Não. Você convida para ir para uma igreja, para ir para um culto, para ir para uma balada, qualquer coisa. Não é dia, é noite, é tarde, tá chovendo, tá sol, tá. Tem que tomar cuidado. O isolamento social, ele tá batendo as portas. Ale, quer acrescentar alguma coisa? Só fechando aqui, eu acompanho a Rosângela há um bom tempo e eu vi a evolução, a sua evolução. A gente se conheceu, né, na 2023, 2023, no sorteio. 50 pessoas foram sorteadas num curso de imersão que tinha mais de quantos mil, nem sei. 300 pessoas, eu acho. Não, mas tinha muito mais, né? Quantas Ah, pessoas sim. compraram o curso? Muitas. Muito, da Giovanna Antonelli. A gente estava até com ela ontem, sábado e domingo. E assim, nós fomos entre as 50, né? Fomos sorteados e tivemos o prazer de passar o dia com a Giovanna Antonelli. E eu acompanho toda a sua caminhada, toda a sua trajetória. E assim, eu vejo que você, como eu já conheço a sua história e você acabou de contar, e você conta aqui nesse livro, gente, tem que comprar esse livro, A Cura pela Boca, né? O peixe morre pela boca. Então, eu acompanho muito você. E aqui a mensagem que fica, que é a mensagem que eu quero passar para todos vocês, e que a minha amiga Lu falou desde a primeira vez que a gente se conheceu, né? O nosso propósito está na nossa maior dor. E se você tem uma dor muito grande, o meu também está. Hoje eu descobri há pouquíssimo tempo qual é o meu propósito. E se você ainda não descobriu o seu, existe uma cobrança muito grande. Qual o seu propósito? Qual o seu propósito? Mas é importante que você realmente se cobre. Porque Deus fez você para grandes coisas. Ele tem um propósito lindo, lindo para a sua vida. Antes mesmo de você nascer, Deus sonhou algo muito especial para a sua vida. Então, você busca na maior dor. Busca na maior dor. A sua maior dor foi a sua mãe, que teve Alzheimer, e hoje, né, você é uma grande escritora, uma grande neurocientista, uma grande mulher, né? Hoje, no dia, esse mês, no Dia das Mulheres, eu quero te parabenizar pela mulher incrível, extraordinária que você se formou, e todas vocês também podem ser extraordinárias, como nós, mulheres Exatamente. extraordinárias. Exatamente. Bom, doutora Rosângela, muito obrigada. Foi um bate-papo incrível. Já quero aproveitar daqui a pouco ali já absorver mais um monte de coisinhas. Se possível, deixe suas redes sociais para que, Tá aqui, para ó, que as tá aqui pessoas. embaixo. Já está aqui embaixo, para que as pessoas possam te seguir. Obrigada pela participação. Encerramos mais um SOS Mulher. Aqui é Cuidado e Cuidado Transforma.